Boa noite, irmãos. Nós vamos começar o nosso culto dentro de alguns segundos. Vamos, enquanto isso, fechar os nossos olhos, curvar as cabeças. Nós vamos orar, ter um momento de oração e pedir que Deus venha abençoar o nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela bênção de estarmos mais uma vez na tua casa. Nós queremos prestar um culto que realmente adore e glorifica o nome do Senhor Jesus. Para isso pedimos, meu Pai, a tua ajuda. O Senhor conhece a nossa ineficiência, as nossas deficiências, e não queremos depender de nós mesmos, mas do teu Espírito, para fazer aquilo que alegra o coração do nosso Deus. Obrigado pelos irmãos que estão presentes. Pedimos que abençoe cada um, para que quando formos embora para casa, todos nós possamos sair daqui cheios da tua graça e do teu Espírito. Abençoa os irmãos que vão dirigir o louvor, que cada um deles, dependendo do teu Espírito, possa ser uma bênção na ministração. Que a tua palavra e tudo mais que fizermos aqui nessa noite possa trazer edificação aos crentes, salvação de almas e tudo para a tua honra e a tua glória. Oramos que abençoe o pastor João Marcos, sua família, que o Senhor possa cuidar deles onde estiverem e dos demais irmãos que hoje à noite não puderam vir, que a tua bênção esteja sobre todo o teu povo. Pedimos a tua bênção, meu Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos nos colocar em pé, por favor, aqueles que puderem, e com os irmãos vamos louvar ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Eu estava pensando, nessa primeira canção, o que eu vou falar? Mas o título dessa canção já é tão sugestivo, porque o título é Fome. Quando a gente tem fome, a gente quer saciar essa fome. Então, que nessa noite você convide o Espírito Santo para inundar o seu coração e que junto a gente louve ao Senhor para que a nossa fome de Cristo seja saciada. Amém? Pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti. Sim, espero por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero
me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Mais uma vez. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Que essa seja a nossa declaração todos os dias das nossas vidas. Que Ele é o nosso Deus e nós vivemos por Ele. Amém. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém, gente? Oh, glória. O que nós viemos fazer? Louvar o nome do Senhor. E será, gente, que quando a gente chegar diante de um rei, nós vamos estar assim, amém, que não sei o que, não. Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Então, que hoje seja o seu melhor louvor. Que hoje seja como se você viva como se fosse o teu último dia. Então, que a gente preste o nosso melhor culto ao Senhor. Amém? Irmãos, essa semana, eu estou falando isso porque essa semana eu passei um momento muito difícil. Eu perdi uma grande amiga, com 58 anos de idade, e não foi Covid. Ela morreu de repente. Estava ótima, caiu da bicicleta e faleceu, porque ela teve um mal súbito. Então, a gente fala assim, eu estou perdendo tempo. E eu não quero que você perca seu tempo. Eu quero que você use os seus dias para falar de Jesus. Para falar o quanto Ele tem sido bom na nossa vida. O quanto Deus tem agido na vida de cada um. E eu queria que você, nesse momento, entregasse a sua vida ao Senhor. Entregasse para o Senhor aquilo que está te incomodando. Gente, eu vou tirar essa máscara. Eu não consigo falar, ficar de óculos embaçado e sufocada. Então, o que eu quero que você faça? Entregue o seu problema, entregue a sua dor, entregue aquilo que está te angustiando, para que você possa prestar o melhor culto ao Senhor. Nós vamos orar. E eu vou pedir para que Ele faça muito mais para você do que aquilo que você tem feito. Porque às vezes, gente, eu tenho falado para vocês, momento de intercessão. O que é o momento de intercessão? Interceder é a gente falar para Deus o que o outro não tem condição de falar. Às vezes a nossa angústia é tão grande que a gente não consegue falar para Deus. E aí vem um amigo e fala, estou intercedendo por você. Ele está falando para Deus aquilo que eu não estou conseguindo falar. Então, se você tem alguma coisa, alguma tristeza, procura o nosso irmão Ricardo, procura o pastor, fala com o pastor Marcelo, fala comigo, e a gente vai colocar seu nome na intercessão, para que todos os irmãos estejam orando pela tua causa. Eu não quero falar o que eu tenho. Não precisa. Irmã, ora para mim. Acabou. Deus sabe. Vamos fechar nossos olhos e vamos entregar. Para que quando a gente entregar aquilo que a gente tem necessidade, a gente possa prestar o nosso melhor culto para Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui aos teus pés. Gratos, Senhor, gratos pela vida que o Senhor tem nos dado, gratos pela nossa família, pela igreja que nós estamos, pela liberdade, Senhor, que temos de te prestar culto. Senhor, nós estamos aqui, eu não tenho palavras para te agradecer, obrigado é pouco diante do muito que o Senhor tem feito. Senhor, mas muitos aqui precisam da tua ajuda. Nós nos colocamos aos teus pés, clamando por misericórdia, Senhor Deus. Eu não sei o que meu irmão tem. Eu não sei se é um problema de saúde, se é um problema emocional, se é um problema conjugal, se é um desemprego, se é um problema financeiro. Mas nós agora, Senhor, entregamos nas tuas mãos, para que a gente possa prestar o nosso melhor culto. Mas, Senhor, nos dê a paz, a tua paz, que teu Santo Espírito invada o nosso coração. Senhor, e eu tenho certeza que a partir de hoje,
muitos virão dar o testemunho daquilo que o Senhor está fazendo nessa hora. Então nós nos entregamos a Ti, nós clamamos, Senhor Deus, nós Te pedimos misericórdia. Somos pobres, não merecemos nada, somos miseráveis pecadores, mas o Senhor tem a Tua graça, que tem feito muitas e muitas bênçãos jorrarem por aí. Então nós nos entregamos a Ti, Senhor, nessa noite. Que o Senhor esteja conosco agora, que esse culto seja o nosso melhor culto. Em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti. Amém? Amém. Eu acho que é o momento da gente usar tudo isso que a gente acabou de ouvir, né? E louvar a Deus, porque essa canção que nós vamos cantar é uma declaração àquele que é santo. E Ele é santo. Então, entregue o seu melhor para o Deus que é santo. Amém? Ajudem com as palmas. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, Tu és digno, eu me rendo a Ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. Santo é o Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é o Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Amém. Amém. Eu gosto muito desse louvor. Meus irmãos, a Andréia introduziu aqui ela trouxe acalento ao nosso coração com a fala dela, e eu quero contar rapidinho para vocês um testemunho
Eu ainda não estou grávida, não é isso, mas vai chegar esse testemunho. Calma, não é isso. É porque Deus tem um tempo certo mesmo de todas as coisas, eu tenho aprendido isso. E nesses últimos 6 meses, acho que da igreja, nem o pastor sabia. Acho que só o Alt e a minha irmã, talvez. Nesses exames que eu faço, né, cada dia é uma surpresa. Então, eu vou resumir. Deus me livrou do câncer. E eu tinha que compartilhar isso com vocês, porque o nosso Deus é um Deus que está disposto a nos ouvir quando a gente clama. Então, agora a Gabi vai cantar e a gente vai acompanhar. E eu quero que vocês agradeçam a Deus junto comigo, porque Ele é o Deus fiel. E Ele tem o tempo certo de todas as coisas. Amém? Vamos lá. Existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Ele nunca nos abandona. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Fale para Ele que você está aqui. Jesus, oh Jesus, eis-me aqui.
Jesus, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Ó Jesus, nós nos rendemos nessa noite, Senhor Jesus. Nós agradecemos por tudo que Tu és em nossas vidas, ó Pai. Especialmente porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, ó Pai, a descansarmos em Ti e a crermos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor tem o melhor para nós sempre, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Meus irmãos, agora você tem a oportunidade de depositar aqui, né, os dízimos e as ofertas. E também a gente está na campanha de missões, né? Você também pode fazer a sua entrega específica. Mas como a gente sempre diz, né, esse é um mandamento que Deus nos ensinou. Mas, acima de tudo, traga aqui o seu coração, a sua vida. Amém? Vamos lá. Pode ajudar com palmas. Caminhando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pro céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não, onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre cantar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pro céu. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste,
Filho celeste, canta minha alma a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores indo pro céu. Amém. Te agradecer. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é aquele que nos ama e nos conduz a este lugar de adoração, Senhor. E nesta noite nós bendizemos a cada pessoa, a cada irmão, irmã, que se propôs, ó Deus, a entregar ao Senhor o melhor. E nós pedimos que o Senhor faça multiplicar, ó Deus, todas as coisas neste lugar, na vida de cada um de nós, que dependemos, ó Deus, de cada dia do Teu favor, que dependemos, ó Deus, do trabalho das nossas mãos, porque através dele nós podemos honrar ao Senhor também com todas as nossas primícias. Obrigado por tudo, e nesta hora o Senhor nos conduza segundo o Teu Espírito, acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Bom, o pastor João Marcos está de férias, né? Depois de um período bem tumultuado na vida dele. Primeiro ele teve Covid, depois a esposa Luciana também. Então agora ele saiu de férias. Vai ficar 15 dias fora, mas logo, logo ele está aí. Eu queria agradecer aos visitantes dessa semana, o Samuel e a Cleide. Levanta a mão aí só para a gente ver. Seja bem-vindo, que o Senhor possa abençoar muito a vida de vocês. Ah, gente, a Ju está aí. Ju, você é sempre bem-vinda nessa casa. Você não é visita, mas você sabe o tanto que essa igreja te ama. E também... Oi? Não, isso aí. Você está assim, nós emprestamos você um pouquinho lá para a terra da tua mãe, entendeu? Você vai ficar no Ceará só um pouquinho. Já você volta. Mas a Jo e a Lorena... são irmã e sobrinha da Ju, está com a gente. Sejam muito bem-vindas, que o Senhor possa abençoar muito a vida de vocês. Cadê o Renato? Ali. O Renato, a Elisandra. É isso? E o Davi. É a segunda vez que vocês estão vindo, né? Sejam muito bem-vindos. Olha lá, o Davi já conhece até o nosso quartinho, está aberto lá para ele, a hora que ele quiser ir. Então, que vocês sejam muito bem-vindos. Igreja, quarta-feira, nós vamos ter o nosso culto normal, às 19h30. O pastor não vai estar aqui, mas você não é cristão no pastor, você é cristão em Jesus, então a igreja vai estar aberta. Ele vai estar te esperando para você louvar ele aqui, porque tem gente que é cristão no pastor. O pastor sai, o povo vai embora. Mas essa igreja não é assim, graças a Deus. Então, quarta-feira, nosso culto às 7h30. Amém? Todo mundo aqui, né? Quero só ver. Outra coisa, gente, hoje tem caldo. E o caldo nosso é para missões. Aí você fala para mim, quanto custa o caldo? Nada. Pode pegar seu caldo. O caldo é um presente para quem doar para missões. Então, o caldo não custa nada. Mas a gente está assim, selecionando R$8. Se você quiser dar 10, 20, 50, não tem problema. Aí você ganha um caldo, ganha 2, tá? Então, não deixe de sair sem ajudar a gente nesse propósito, porque a gente tem um alvo, né? A Lu vai falar daqui a pouco, e a cantina de hoje vai ser para missões. Então, chega lá, você não pode comer aqui, você pega o seu potezinho e vai embora para casa, porque pelo decreto da prefeitura a gente, infelizmente, ainda não pode se reunir. Amém? Eu acho que meus avisos são só. Lu? Graça e paz, amados. Ontem nós tivemos a alegria de estar lá em Botelhos, fazendo a abertura de missões lá também. É uma missão, né? E é uma cidade que foi uma cidade-alvo
no passado como campestre, e hoje já tem um trabalho maravilhoso lá, que precisa do nosso apoio também, enquanto igreja, né? Somos mãe daquele lugar, né? Daquela congregação que está lá, e nós precisamos, enquanto igreja, dar o apoio ao pastor João Marcos e a sua esposa ali naquela localidade. E foi muito bom o culto lá ontem, os adolescentes, alguns foram comigo, foi muito maravilhoso. Eu fiquei muito encantada com tudo lá. Eles são muito carinhosos e eu convido a igreja que vá lá, visite, faça parte daquele momento lá com eles também. De acordo com informações, né, da Convenção Batista Mineira, nós somos 91 mil representantes batistas em Minas. E se a gente for fazer uma divisão, para alcançar aquele 1.500.000, que é o alvo, né, estadual, nós daríamos mais ou menos uns 17, 18 reais cada pessoa e alcançaria esse alvo. Nosso alvo aqui é 5.000 reais. Né, eu fiz os cofrinhos, se o irmão ainda não pegou e quiser levar, fazer parte desse momento, fique à vontade. No final do culto pode pegar ali e levar para casa. E no último domingo você traz para a gente como oferta para que a gente alcance esse alvo. Essa semana a gente tem o caldo. Na semana que vem, nós teremos as trufas que a Nicole vai fazer. Vocês podem estar encomendando durante a semana, que aí ela já traz tudo certinho no domingo para vocês, tá? Nós vamos ver um vídeo agora e depois eu volto falando. Jaboticatubas. Uma região de belezas naturais que encanta. Jaboticatubas é um município mineiro inserido na Serra do Espinhaço. Seu nome faz referência ao ribeirão que banha a localidade e que recebeu este nome devido a um pé de jabuticaba. Com uma população de 21 mil habitantes e de alta religiosidade, a maior parte dos moradores vive na zona rural. Geograficamente, 80% das terras da cidade estão dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó, santuário ecológico onde existem diversas cachoeiras e corredeiras. Mas há um outro cenário que não combina com as belezas dessa promissora cidade: o alcoolismo. O problema de saúde pública tem causado muitas preocupações. Uma nova história precisa ser reescrita em Jaboticatubas. As famílias precisam de amparo e de alicerces firmes para superarem os prejuízos que o álcool pode causar. Os batistas mineiros acreditam na recuperação e na renovação dessas pessoas. Juntos, é possível transformar essa realidade. Estamos diante de mais um desafio, alcançar mais um município ainda não alcançado, que é a cidade de Jaboticatubas e região. Jaboticatuba fica próximo de Belo Horizonte, a 60 quilômetros da capital, tem mais de 18 mil habitantes e estamos num polo onde podemos alcançar outras cidades, Baldim, Jequitibá, aqui Taquaraçu. Então nós temos aí em torno de uns 40 mil habitantes em toda a região. E o grande desafio é colocar um missionário aqui nesta cidade polo, a alcançar os demais lugares. Contamos com a sua ajuda, com a sua parceria para realizar essa grande obra no estado de Minas Gerais. Contamos com a sua ajuda. Jaboticatubas, irmãos, tão perto de Belo Horizonte, né? Não tem um trabalho batista. E nós precisamos orar para que esse trabalho seja implantado ali naquela localidade, assim como em outras que nós vamos estar conhecendo no decorrer dos domingos. Ore por esse momento, ore para que Deus faça esse trabalho lá através dos nossos missionários e através de nós, né? Porque nós precisamos fazer parte disso, amém?
Quantos dos irmãos aqui já estiveram em Jaboticatubas? Levanta a mão. Jefferson. Mas tem mais uma meia dúzia ali, ó. 5, 6 pessoas de nós já estiveram lá. Eu nunca nem tinha ouvido falar de Jaboticatubas. Eu já estive em Jaboticabal, no estado de São Paulo, mas Jaboticatubas nunca tinha nem ouvido falar. E não parece assim que é... O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? Não é? Não parece que... Isso tem nada a ver comigo não, hein? Irmãos, missões é exatamente isso. Quando nós fomos alcançados pelo Evangelho, quando pessoas saíram do seu país, saíram das suas casas para virem onde nós estávamos, também não nos conheciam. E entregaram tudo o que tinham, fizeram o que podiam e o que não podiam, foram instrumentos nas mãos do Senhor para que hoje nós tivéssemos o privilégio de estarmos aqui, louvando a Deus, adorando a Deus e intercedendo por esses que nós não conhecemos. Missões é exatamente isso. Então, se nós tratarmos a coisa assim, meio que, irmão William, nunca nem ouvi falar dessa cidade, nós só vamos fazer missões aqui em Poços de Caldas. Talvez ali em Botelhos, né? Porque faz parte aqui, a PIB de Poços de Caldas é a igreja mãe de Botelhos, é a igreja mãe de Campestre, mas e o resto do mundo? Embora eu não conheça, embora você não conheça, é nossa responsabilidade alcançar o mundo para Jesus. Então, que essa igreja possa realmente deixar arder no seu coração, que nós possamos deixar arder em nossos corações um verdadeiro amor pela obra missionária. Quem sabe não vai começar agora? Quem sabe não começa exatamente esse ano, com a minha participação, meu apoio, para alcançarmos Jaboticatuba e outras cidades que já foram apresentadas, outras que serão apresentadas aí. Eu vou continuar nesse tema. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso hoje à noite. Fale por onde for. Muito obrigado, irmã. Vamos abrir nossas Bíblias para o segundo livro dos Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Eu gosto muito das histórias do Velho Testamento e nós temos muita coisa para aprender de lá. E tem aqui, no capítulo 7, segundo Reis, uma história muito interessante, que, aliás, começa no capítulo 6. E aí chega aqui no capítulo 7 e encerra, assim, de uma maneira muito abençoadora. E nós vamos tentar aprender algumas lições aqui juntos nessa noite. Segundo Reis, capítulo 7, nós vamos ler daqui a pouco versículos 1 até o versículo 9. Deixa eu só recapitular com os irmãos aqui essa história. Capítulo 6, aliás, antes do capítulo 6, capítulo 5 ali, começa a falar sobre os milagres que Deus operou através da vida do profeta Eliseu, homem de Deus. É assim, eu fico encantado com o que Deus fez através desse homem. Eliseu foi um homem tão usado por Deus, que Deus continuou fazendo milagres através dele, mesmo depois de morto. Tem uma história interessante aí no capítulo 13, depois vocês podem ler em casa, que algumas pessoas iam enterrar um defunto, um morto, e aí quando elas perceberam que tinham inimigos chegando, jogaram aquele morto na primeira cova que acharam. E aquela cova era onde estavam os ossos de Eliseu. O que aconteceu com o morto? Ressuscitou. O homem continuou fazendo milagres, os ossos dele, mesmo depois. Histórias assim maravilhosas. Leiam depois o texto lá. E aí, capítulo 6, os primeiros versículos contam aqui o milagre do machado que flutuou no rio. A partir do versículo 8, no capítulo 6, a Bíblia fala que a Síria estava fazendo guerra contra Israel. E o rei da Síria planejou lá com o seu exército. Bom, eu vou fazer o seguinte, nós vamos colocar
algumas guarnições do nosso exército em determinados lugares estratégicos. Quando o rei de Israel passar, nós vamos pegá-lo desprevenido. Eles vão se tornar um alvo fácil para nós. Só que lá em Israel, Deus revelava tudo para Eliseu o que o rei da Síria planejava. E aí o texto diz que isso foi acontecendo, não aconteceu nenhuma nem duas vezes, isso foi acontecendo. E o rei da Síria ficou doido com isso, porque todas as vezes que ele esperava pegar o rei de Israel de surpresa, ele era avisado pelo profeta, mudava de direção, mudava de rota, mudava de rumo, e o rei da Síria ficava lá chupando o dedo. Fez uma reunião com o seu exército, com os líderes do exército, e ele queria saber quem deles era o traidor. E alguém na reunião falou: senhor, não tem nenhum traidor aqui. Acontece que tudo que o senhor planeja, tudo que o senhor pensa, tudo que o senhor fala no seu quarto, Deus revela para o profeta lá em Israel. E ele vai para o rei de Israel e aí eles mudam de direção. É isso que está acontecendo. O rei diz: eu quero a cabeça desse homem. Descubra onde esse homem está, descubra quem é ele e eu quero a cabeça dele. Aí os próximos versículos, versículos 14, 15, versículo 13... a Bíblia diz que eles descobriram que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã, que ficava lá em Israel, próximo a Samaria, uns 12 quilômetros. E o rei da Síria mandou para lá um exército, uma parte do exército, para capturarem esse profeta. Porque ele não aguentava mais passar pela vergonha que estava passando e pela raiva que estava passando. Traga esse profeta aqui. O exército foi, chegou de noite lá na cidade e cercou a cidade, essa cidade chamada Dotã. No outro dia, cedo, diz o texto, os irmãos podem ler com mais detalhes aí. No outro dia, cedo, o moço, servo de Eliseu, acordou mais cedo e levantou. Quando ele saiu lá fora, ele viu que a cidade estava cercada por um exército inimigo. Ele voltou correndo e acordou Eliseu. Falou: senhor, acorda porque o negócio está feio para nós aqui. E Eliseu falou: o que foi, moço? Essa hora do dia, com esse frio, parecendo Poste de Caldas, você me acorda com essa agonia, o que está acontecendo, senhor? Tem um exército cercando a cidade, estamos fritos. Eliseu falou: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí o moço chacoalhou ele mais ainda, falou: acorda, como assim? Mas são os que estão, não tem ninguém, só eu e o senhor. E Eliseu fez uma oração: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Irmãos, nós poderíamos parar aqui, né? Isso aqui é texto para muita coisa aqui. Mas não é nosso objetivo hoje. Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Deus abriu os olhos do moço. E o texto diz que ele viu que atrás do exército inimigo tinha um exército celestial pronto para dar livramento para o servo de Deus. Quem sabe não é essa oração que nós estamos precisando fazer por nós mesmos. Senhor, abra os meus olhos. O texto continua e o exército desceu para prender Eliseu. E Eliseu orou: Senhor, fere esse povo de cegueira. E aí o texto diz que eles chegaram lá e disseram: olha, nós estamos procurando um homem assim, meia idade, um pouquinho de idade mais avançada, estatura média, calvo. E Eliseu falou: conheço demais, gente boa, vou até levar vocês onde ele está. Me sigam. E Eliseu conduziu o exército da Síria para dentro da cidade de Samaria. Ou seja, o exército seria facilmente derrotado ali dentro da cidade. E o rei perguntou para Eliseu: o que a gente faz com esse povo? Vamos matar todo mundo? Eliseu falou: não, senhor, não é prisioneiro seu. Esse povo é prisioneiro de Deus. Então dá pão para eles, dá água e manda eles embora para a casa deles, para o seu rei. Aí a Bíblia diz que eles fizeram um banquete e despediram o exército. A partir do versículo 24, pouco tempo depois,
o rei chamado Ben-Hadad, rei da Síria, voltou de novo contra Israel. E aí agora esse texto diz que veio um grande exército. E esse grande exército cercou toda a cidade de Samaria. E a cidade ficou cercada agora por 3 anos. Ninguém saía da cidade e ninguém entrava. Acabou o comércio. Isso significa, Gustavo, que tudo que tinha dentro da cidade foi acabando. A comida foi acabando. A coisa foi ficando tão feia que vendia-se coisa pouca, coisa que não servia para nada por muito dinheiro. Chegou ao cúmulo de um desses dias, já no final dos 3 anos, o rei estava passando pela cidade e uma mulher: Senhor, me acode. Aí o rei falou: o que eu posso fazer pela senhora? Se o senhor não te acudir, de onde te acudirei eu? Nós não temos comida nenhuma, eu não posso fazer nada por você. O que foi que aconteceu? E ela disse: está vendo essa minha vizinha aqui? Nós estávamos morrendo de fome. Aí ontem ela falou para mim: vamos matar seu filho e comer? Amanhã nós matamos o meu e comemos o meu. Nós matamos o meu, comemos o meu, e ela escondeu dela. Irmãos, pode imaginar a situação que estava dentro da cidade? Na hora, Mateus, o rei falou: é culpa do homem de Deus. Pergunta para o pastor João, ele conhece bem essa história. É culpa do homem de Deus. Eu mudo de nome se amanhã, a essa hora, a cabeça dele estiver em cima do pescoço dele. E ele mandou um mensageiro lá para avisar Eliseu: você está com as suas horas contadas. E o mensageiro foi contar. Antes do mensageiro chegar lá, Eliseu disse: ó, está vindo o mensageiro aí, e os pés do seu senhor, do rei, está vindo depois dele. Não quer nem ver. Quer nem ver a cara deles. Diga para eles apenas essas coisas. Capítulo 7. Então disse Eliseu. Aí, a minha tradução é um pouco diferente dos irmãos, né? Eu até ganhei uma NVI agora, esses dias. Mas vou usar a minha versão aqui, aí vocês vão acompanhando aqui, que é bem parecida, tá bom, irmãos? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. O que Eliseu estava dizendo é: ontem, até ontem, ou até agora há pouco, que vocês estavam comprando uma cabeça de jumenta por 80 peças de prata, pagando um absurdo. Amanhã, vocês vão comprar por algumas gramas de prata, porque vai ter comida de sobra. Aí teve um bonitinho lá que falou assim, versículo 2: porém o Senhor, em cuja mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Eliseu lhe disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Você vai ver, mas não vai comer. Daqui a pouco nós vamos ver o que aconteceu com esse homem aqui. Aí, versículo 3, é a história que eu quero tirar com os irmãos, algumas lições para essa noite. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, mesmo porque eles não podiam ficar dentro da cidade por causa da doença deles, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, o que tem lá na cidade? Fome. Há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, o que vai mudar? Vamos morrer também. Ora, vamos nós, pois, agora,
e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, estamos no lucro. Viveremos. Se nos matarem, assim como morreríamos na cidade ou morreríamos aqui, então somente morreremos. Vamos arriscar um olho. Versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Irmãos, até agora havia ali um exército, que estava ali já, Raquel, há 3 anos, esperando o povo se render. Ninguém entrava, ninguém saía. Porém, agora esses 4 leprosos chegam e não tem ninguém. Por que não tem ninguém? Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, abriram a geladeira, encontraram a geladeira cheia e comeram até se saciar. Não falei que a minha tradução era diferente dos irmãos? Entraram numa tenda e comeram, beberam, foram e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, abriram, armaram e encontraram bolacha recheada, tinha brownie feito pela tia Pati. E dali também tomaram alguma coisa e foram e a esconder. Irmãos, imaginem a cena: 4 homens quase mortos pela doença da lepra e ainda quase mortos de fome. De repente, irmão Emílio, chegam no arraial dos sírios pedindo, ou iriam pedir para eles, misericórdia. Mas chegam, irmão William, ninguém. Eles, Agostinho, já, ao chegarem, já perceberam alguma coisa diferente. Nenhum soldado à vista, só os cavalos, só os jumentos, só as tendas. E eles vêm vindo devagar, e... Ei! Fica de olho aí, viu, Felipe? De vez em quando tem que dar uma baixada aí. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Ou de casa? Ninguém. Vamos arriscar, né? Nós viemos aqui por tudo ou nada. Abriram a primeira tenda. Não tem ninguém aqui. Mas vocês estão vendo que o fogão está aceso? E que esse barulho é barulho de panela de pressão. Isso aqui deve ser carne cozida. Vamos aproveitar. Qual era o problema deles, irmão Elcias, nesse momento? Fome. E nós chegamos numa tenda que não tem ninguém, uma tenda cheia de comida, o que nós vamos fazer? Saciar o que está nos matando. Matar o que está no... Vamos comer. Comer. E vamos fazer o seguinte: nós não sabemos como é que vai ser amanhã, já vamos pegar tudo que tem aqui e vamos esconder. Pegaram prata, ouro, roupa, tudo que podiam, irmão Mar, foram esconder. Vamos voltar, uai. Quem sabe nós dá mais sorte. Foram e entraram noutra tenda, também não tinha ninguém, e de repente tinha um frango assado no forno. E de repente eles começaram a dividir aquele frango, e estão comendo frango, e quando um deles disse, versículo 9: então disseram uns aos outros: não fazemos bem
Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Irmão Douglas, a consciência deles pesou. Por quê? Agora nós temos comida, agora nós temos de sobra do bom e do melhor, mas espera aí, e o nosso povo? O nosso povo está lá na cidade ainda morrendo de fome. Não está certo isso. Nós precisamos fazer alguma coisa, pastor William, pelo nosso povo que ainda está morrendo de fome. E se nós demorarmos, pode ser que nós nem vamos conseguir avisá-los. Nós temos que ir agora. É agora. E os próximos versículos dizem que eles voltaram correndo para Samaria e já foram anunciando: abram os portões, nós temos boas notícias. E chegaram lá e pediram para avisar o rei: fala para o rei que lá fora tem muita comida. E alguém disse para o rei, não, o próprio rei disse: isso é conversa. Eu tenho certeza que o exército sírio combinou com esses 4 para falar que não tem ninguém lá, que tem muita comida lá, para a gente sair, abrirmos os nossos portões e eles invadem e nos capturam. E alguém disse para ele: senhor, tem uns cavalinhos aí ainda, manda alguém lá para ir ver. Foram lá e realmente viram que no arraial dos sírios não tinha ninguém, mas muita comida. Voltaram e anunciaram ao rei. Lembra daquele moço que falou: nem se Deus abrisse janelas no céu, teria comida aqui para todo mundo? Lembra dele? Olha aí, não é sobre isso que nós vamos falar não, mas olha aí no versículo 18, o que aconteceu com esse homem. Versículo 16, melhor dizendo. Anunciaram para o rei, e o rei falou: gente, tem comida lá fora para todo mundo. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha como Eliseu havia dito. Versículo 17, e pusera o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo, o que aconteceu com ele? Foi atropelado. O povo o atropelou na porta e morreu. Como falaram, não comeu nada. Ele viu e não comeu. O que isso tem a ver conosco? É nossa responsabilidade anunciarmos o evangelho a todo mundo. Agora, sabe quando é que nós vamos falar das boas novas? Falarmos do amor de Jesus por onde for, ou por onde formos? Quando aprendermos algumas coisas com esses 4 leprosos. A primeira coisa, quando nós tivermos uma consciência de que é nossa responsabilidade anunciarmos o evangelho. Enquanto nós estivermos pensando aqui que a responsabilidade da pregação do evangelho é de pastor João Marcos, que traz Mateus, que traz Fernanda, que traz José, que traz Antônio, traz Maria no seu escritório e prega para eles a palavra de Deus, e ensina para eles a palavra de Deus, e mostra para eles o amor de Deus, e os ganha para Jesus, é responsabilidade do pastor. Enquanto eu estiver pensando que é responsabilidade do pastor, eu vou fazer o quê? Porque não é minha. Quem tem que pregar o evangelho é aquele missionário que apareceu ali agora mesmo, ele já conhece a tal de Jabuticatubas, é isso que chama, é isso, né? É ele que está lá, ele que é sustentado para isso. Eu acho que foi o Dimitri que falou aqui quarta-feira, alguém falou isso aqui esses dias, ou talvez no domingo passado o pastor João. Nem todos os crentes vão receber um chamado específico para serem pastores, para serem missionários, mas é responsabilidade de todo crente a pregação do evangelho. É de todos nós.
Quando aqueles 4 leprosos, saciando sua fome, eles podiam ficar lá o resto, estariam lá até hoje comendo, irmãos. Vão ficar aqui comendo, mas eles pensaram, peraí, tem tanta gente lá ainda morrendo de fome. Se nós não voltarmos e anunciarmos que aqui tem comida, aquele povo vai morrer de fome. Nós precisamos voltar lá. Por quê? É nossa responsabilidade. É dever de todo crente. É dever do crente repartir o que ele tem de mais precioso. E aí, isso aqui nós podemos falar de tudo. Mas vamos esquecer dos bens materiais. Sabe o que é que nós temos de mais precioso, irmãos? A salvação eterna em Cristo Jesus. Se nós morrêssemos agora, eu estou dizendo, aquele que já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, partindo desse mundo, é lucro. Vai passar toda a eternidade com Jesus. E não tem nada, absolutamente nada nesse mundo que se compara a isso. Porque tudo que nós temos nesse mundo, deixa eu dizer uma coisa, que nós gostamos tanto, casa, carro, etc. A gente gosta, não gosta? Mas nada se compara ao fato de que nós vamos andar em ruas de ouro, irmãos. Já que nós gostamos tanto de coisas materiais, nós precisamos amar o céu, irmãos. Lá tem rua de ouro. Olha os olhos. O bem mais precioso que o crente tem é a certeza da sua salvação eterna, e nós vamos reparti-la. Nós já tivemos a nossa fome espiritual, graças a Deus, suprida. Agora nós precisamos compartilhar com quem ainda está morrendo de fome. É dever do crente pensar em quem não tem nada. Nós entramos numa tenda cheia de comida, cheio de ouro, cheio de prata, escondemos um monte, entramos noutra tenda, cheio de comida, prata, ouro, roupas, mas lá na cidade tem gente que não tem nada. O crente é o único que pode fazer alguma coisa a quem precisa. Mas nós nos calamos. Como é que o senhor fala isso de mim? O senhor ficou comigo essa semana inteira? Não, não fiquei. Realmente. Mas pense, não precisa responder não. Aí você vai chegar à conclusão, se nós estamos nos calando ou não. Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Ou nós falamos? Quantas pessoas você conduziu até Jesus Cristo? Era a sua responsabilidade ter feito isso. Segundo, além da consciência de responsabilidade, o que vai nos levar a repartir aquilo que nós temos de mais precioso, que é a salvação em Cristo Jesus, com quem ainda está morrendo de fome, é a consciência de gratidão. Quando nós lemos o versículo 6, o texto diz que o Senhor fizera ouvir lá no arraial dos sírios o barulho como se fosse um grande exército. Irmãos, Lucas, o texto fala que eram 4 leprosos. E aí Bernardo, imagina 4 leprosos tentando caminhar para chegar até no arraial dos sírios. E de repente lá no arraial dos sírios, eles olham e um poeirão danado. Eles disseram, o que é aquilo? Aquilo é um grande exército. Quem que provocou aquilo? Foi Deus, irmãos. Quantos aqui poderiam dizer com certeza, eu já conquistei a minha salvação? Diga amém. Meia dúzia. Se os demais não disseram amém porque pensaram assim, eu não conquistei salvação nenhuma, fez bem ficar quieto, porque foi só uma pegadinha, tá, irmãos?
E eu fiquei tão frustrado, porque quase ninguém caiu nessa pegadinha. Irmã Márcia, nós não conquistamos salvação nenhuma. Quem conquistou a nossa salvação foi Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro e precioso. Agora, eu espero que todos nós, ou a maioria de nós aqui, diríamos amém se a pergunta fosse: eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E tenho por isso certeza da minha salvação eterna. E agora, grato ao Senhor pelo que Ele fez por mim, eu vou anunciar as boas novas. O que o crente tem, foi Deus quem deu, irmãos. Nós não alcançamos nada, nós não conquistamos nada. O Senhor nos salvou. O exercício da gratidão leva o crente a compartilhar aquilo que tem. Enquanto que a omissão mostra o tipo de crente que muitas vezes nós somos. Imaginem, irmãos, se as pessoas que nos trouxeram o Evangelho tivessem agido lá no passado como a maioria de nós estamos agindo hoje. Imaginem se as pessoas que trouxeram o Evangelho, vamos dizer Poços de Caldas, no meu caso foi Orlândia, lá no interior de São Paulo, lá na capital de São Paulo, no seu caso, sei lá onde, na sua cidade. As pessoas que levaram o Evangelho até onde você estava, se elas tivessem pensado mais nas dificuldades do que na compaixão que tiveram pela sua alma perdida, talvez você estaria perdido até hoje. Então, enquanto nós ficarmos pensando aqui, o que eu tenho a ver com Jaboticatubas? O que eu tenho a ver com missões? Irmãos, só um parênteses aqui. Falar que R$5.000 para a nossa igreja é um desafio, a gente precisa pelo menos ficar com vergonha. Mas fecha parênteses. Enquanto eu ficar pensando que é responsabilidade dos outros, eu vou continuar omisso. Nos calamos. Terceiro, além da responsabilidade da gratidão, a hora que nós tivermos a consciência da necessidade que o povo lá fora tem de Jesus, nós vamos começar a repartir as boas novas do Evangelho. Aqueles 4, quando estavam ali se saciando, comendo, eles se lembravam: gente, faz 3 anos que lá dentro de Samaria o povo está morrendo de fome. Lembra o que aconteceu com aquelas 2 senhoras? Talvez eles nem soubessem, mas vamos imaginar. Lembra que uma mãe matou seu filho, a outra escondeu. Olha como está a nossa cidade, está um caos. Irmãos, vamos pensar hoje nos nossos dias. O que a gente mais fala hoje? O que é o assunto do momento? O quê? Palmeiras, campeão de novo. Não é isso que eu estou falando. Não, isso é quase normal. Não é isso. O que está na boca do povo é a pandemia. Nós estamos chegando a quase 550 mil mortos aqui no Brasil. Talvez não tenha havido na nossa geração, irmão Thieres, um momento mais propício para se falar de Jesus do que esse. Não que em outros momentos não tivesse a necessidade do Evangelho, que sempre houve, mas o povo quer ouvir alguma coisa. E nós falamos de vacina, que nem entendemos nada. Se vai dar certo, se não vai dar certo, se tratamento precoce é bom, se não é bom, se sei lá o que é bom. E nós vamos falando, o negócio é falar. Não precisa nem saber, tem que falar. E o que nós mais deveríamos estar falando, nós omitimos.
O povo precisa de Jesus Cristo, irmãos, muito mais do que vacina. Já viu falar que gente vacinada também morreu? Irmãos, por favor, não estou falando que está fazendo campanha aqui nem a favor, nem contra, muito pelo contrário. A esperança de toda pessoa perdida indo para o inferno chama-se Jesus Cristo. E é dele que nós precisamos falar. Os perdidos estão morrendo sem as boas novas do Evangelho. Os perdidos não podem ir onde tem comida porque não sabem. O povo de Samaria, irmãos, ia morrer, Jéssica, todo mundo lá dentro da cidade, ia morrer, ué. Porque o povo que estava lá dentro da cidade, Bárbara, sabia que tinha comida lá fora? Não, sabia que tinha um exército. Nós não podemos sair lá fora. Se nós sairmos, seremos mortos. Se sairmos, seremos capturados. Se abrirmos os portões, eles entram. Então ia morrer todo mundo lá dentro da cidade. Irmãos, se nós não sairmos e anunciarmos o Evangelho, o povo não sabe que tem comida aqui. Os perdidos precisam da ajuda de quem já teve a fome saciada. Quarto e último lugar, a consciência da urgência. Eles disseram, agora, é agora. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Pararam de comer, ué. Entraram numa tenda, comeram, entraram na outra, estava na sobremesa, pararam no meio da sobremesa. Nós precisamos ir avisar o nosso povo agora. Porque se nós esperarmos até amanhã cedo, pastor William, o que eles disseram? Pode acontecer algo mal conosco, o exército pode voltar. Pode ser tarde demais. Então é agora. O tempo de compartilhar as boas novas, irmãos, está se esgotando. Jesus pode voltar a qualquer momento. Sabia que essa amiga da André que faleceu esses dias, amanhã pode ser um amigo seu? Ou não pode? Se nós chegarmos lá no trabalho amanhã e aquela pessoa que nós gostamos tanto partiu sem Jesus para a eternidade, partiu para a condenação eterna. E nós tínhamos que ter falado de Jesus para ele na sexta, quando o vimos pela última vez. Mas se você chegar lá no seu trabalho amanhã, e aquela pessoa que você considera, aquela pessoa que você gosta, pela graça de Deus estiver lá, fale do amor de Deus para ela enquanto ainda há tempo. Quando Jesus voltar, terá sido tarde demais para ela. Ou se ela falecer sem Jesus, tarde demais. O tempo é agora, o momento de anunciar as boas novas. Agora vamos, eles disseram. Os perdidos estão esperando e clamando por ajuda. Lembra daquela mãe? O que ela disse? Oh, rei, socorro, me acode aqui. Olha o que aconteceu comigo. As pessoas, irmão William, lá fora, estão clamando por salvação. Passa por aqui e ajuda-nos. E a única esperança dessas pessoas sem Jesus está nas nossas mãos. Ou nós vamos deixar Deus criar em nós uma consciência de que é nossa responsabilidade, ou nós não vamos pregar o Evangelho. Ou nós vamos permitir que Deus crie em nós, se é que isso é criado por Deus, uma consciência de gratidão, ou nós não vamos anunciar o Evangelho. Se deixarmos criar em nós a consciência da necessidade de um povo, irmão Douglas, sem Deus, ou nós não vamos pregar. E a consciência da urgência. É para ontem. Que Deus nos dê a graça de chegarmos em casa e ainda encontrarmos os nossos familiares com a oportunidade ainda de ouvirem o Evangelho.
de chegarmos amanhã no nosso trabalho e encontrarmos os nossos queridos, ainda com a oportunidade de ouvirem a pregação do Evangelho. E, enfim, todas as pessoas que não conhecem Jesus. Vamos nos colocar em pé, por favor. Vamos orar. Irmãos, daqui a pouco, nós passamos por esse momento de missões. Daqui a pouco acaba essa campanha. Não deixe passar a responsabilidade que temos que falar por onde formos. Mesmo que acabe a campanha, a responsabilidade continua. Vamos falar de Jesus. Pessoas precisam ouvir. E assim como, pela graça de Deus, um dia nós ouvimos, abrimos o nosso coração para recebermos Jesus como nosso Salvador, quem sabe não vai ser essa semana, através de você, que seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu colega, ou uma pessoa desconhecida, seja quem for, não vai ser salvo pela graça de Jesus, mas tem que falar. Vamos orar. Nosso bendito Pai, nós te agradecemos porque fomos alcançados pela graça de Deus, sem qualquer merecimento. O Senhor nos amou tanto, que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, derramar seu sangue puro e precioso, para que nós fôssemos salvos. Obrigado, Pai. Senhor, obrigado por aquelas pessoas que amaram as nossas almas e nos pregaram o Evangelho. Nos levaram o Evangelho lá onde nós estávamos, Pai. Agora, Senhor, é nossa responsabilidade fazermos o mesmo por aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Por isso, nos ajude a falarmos por onde formos. Não podemos perder mais tempo, Senhor. Nós temos gente dentro da nossa própria casa perdida. Nós passamos por pessoas, encontramos, falamos com pessoas, todos os dias, pessoas perdidas. E nos calamos, não fazemos bem, Pai. Este dia, Senhor, é dia de boas novas e nós nos calamos. Muda isso, Pai. E dá-nos compaixão pelas almas perdidas. Abençoe a tua igreja. E Pai, agora oramos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as constantes consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe. Tem cantina, não vá embora sem pegar o seu caldo. Tenham todos uma boa semana. Deus abençoe. Estamos despedidos, irmãos.